Desafios do cenário competitivo, quais as ferramentas para evitar o churn e garantir a fidelização do usuário. Para moderar, eu chamo o André Felipe, da Piernet, e também ele que é diretor da Abrint. Oi, André. Obrigada pela participação aqui com a gente. E agora vamos aos nossos convidados. Primeiramente, chamo André Ribeiro, consultor da EI Consulting, ele que é engenheiro de telecomunicações, pós-graduado em redes de computadores e está cursando o MBA de gestão de projetos. Já trabalhou em diversas empresas do segmento de telecom. André Ribeiro, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Podem sentar, fiquem à vontade. Convido também Alexandre Bassora, da CKO e sócio fundador da empresa Audaz. Bem-vindo, Alexandre. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas, com especialização em Direção de Arte e Redação pela Miami Ed School e com pós-graduação pela ESPM. Bem-vindo também com a gente aqui, Alexandre. Bom debate para vocês. Passo a palavra, então, ao moderador André Felipe e perguntas da plateia depois também. Obrigado. Obrigado a todos. Quem não foi para 25 ainda está por aqui. Obrigado a vocês por estarem aí. Nós teríamos um outro debatedor, mas ele teve um problema com o filho dele, o Eduardo, e infelizmente não vai compor o painel. Eu queria começar o painel convidando o André para começar a apresentação e, em seguida, depois da apresentação do Alexandre, a gente abre para fazer um bom debate. Desafios do cenário competitivo. Quais as ferramentas para evitar o churn e garantir a fidelização do usuário? Antes de mais nada, obrigado a Abrint, obrigado a André, Eric, Breno, todo mundo da associação. Obrigado a vocês. Sem vocês não estaria aqui. Muita gente já me conhece. Meu lema continua sendo o mesmo, né? Mas o que é churn? O que é fidelizar? Né? Então, começamos. Alguém que já teve acesso à internet cancela? Não. Normalmente ninguém cancela. O que acontece é a troca de operadoras. Esse é o cenário que a gente tem. Na verdade, a gente tem uma parcela de cancelamento que a gente vai ver mais à frente. Mas contextualizando, o churn é isso. É o nosso cliente que muda de um para o outro, né? E dentro do nosso cenário, isso acontece mais ou menos em algumas regiões, e aqui nós vamos contextualizar isso um pouquinho mais. Nosso cenário, provedor de internet, a gente tem aquele que cancela, isso é uma parcela muito pequena, nós vamos ver à frente qual é essa parcela. A gente tem as concessionárias que atuam no nosso mercado, né? Tem aí Oi, Net, Vivo, enfim, as grandes concessionárias. A gente tem os médios provedores que estão nas mesmas regiões que a gente, e a gente tem também os pequenos provedores, né, que a turma chama no mercado de gatonete. Todo mundo começou por lá, mas vamos chamar eles aqui de pequenos provedores. Quem cancela, ou morre, ou muda de área. Esses são os que realmente cancelam o serviço. Tem jeito de contornar isso, pessoal? Não. Esse aí não tem, né? Bom, os que mudam para a concessionária. Coitado de vocês que está perdendo cliente para a concessionária. O serviço dela é focado no distanciamento do cliente, é focado em robotização do atendimento, é focado no volume e é focado na terceirização da mão de obra. E como é que eu faço do nosso lado, do lado provedor, para tentar manter isso de uma melhor forma? É fazendo o oposto. É o que eu falo com todo mundo por aí. É aproximar aos nossos clientes, é estar perto do nosso cliente. É ter um atendimento personalizado. Não confundam com atendimento pessoalizado, né? A gente precisa ter a personalização para os nossos clientes, estar próximo deles.
E não ser pessoal, tratar cada um como cada um. Focar na qualidade do nosso serviço, não focar somente no volume, apesar de que precisamos de volume para fazer a máquina girar. E ter uma mão de obra próxima a esse cliente e qualificada. Então, para combater esse churn com relação às operadoras, às concessionárias, é somente fazer o oposto do que elas fazem. Essa é a receita de bolo. Bom, e agora quando a gente está perdendo o cliente para os nossos concorrentes? Nosso amigo que está sentado aqui do lado. Seu concorrente está trabalhando melhor que você. Aonde ele está trabalhando melhor que você? Primeiro, no relacionamento com o cliente. Ele está mais próximo do cliente do que você está. Então, você precisa fazer alguma forma de ter um atendimento diferenciado, de ter promoções, de ter brindes, valorizar o seu cliente, fazer com que ele lembre de você. Segundo ponto, a sua embalagem da sua empresa não está sendo bem vista. Seus carros não estão adesivados, seus funcionários não andam fardados, você não tem cartão de visita, você não tem uma boa apresentação para os seus clientes. Terceiro, a sua marca não está de forma com que seus clientes fixem nela. Ali, por exemplo, nós temos 6 marcas e nós não temos nenhuma letra, mas nós conhecemos todas. A sua marca é fixa, seus clientes conseguem fixar as suas marcas. E por último, o preço. Quem não tem nenhum dos 3 anteriores, o preço passa a ser diferencial. Aí todo mundo cai na vala comum. Brigo muito quanto a isso, André, mas preço é diferença. Não é. A gente não troca de banco todo dia, porque nós temos relacionamento com o nosso banco, nós temos relacionamento com a nossa gerência, nós temos relacionamento, nós temos fidelidade com a nossa agência. Mesmo chegando a outro banco e oferecendo um produto mais barato, a gente não muda. Então, se você está perdendo cliente para outros provedores do mesmo segmento, prestem atenção nesses 4 itens. A chave do sucesso está aqui. Isso tudo é extremamente importante. Quem não mede, não gere. Tenha os números das empresas de vocês na ponta do lápis. Se você não sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa, você não vai sair do lugar. Bom, e como fidelizar o cliente? Gente, não tem que inventar a roda. Não tem que criar artifício diferente do que a gente já faz, do que todo mundo fala aqui todo dia, todo ano, toda sequência. A roda já existe. Nós, como os clientes, a gente compra basicamente 2 coisas. Ou a gente compra a solução para os nossos problemas, na hora que eu compro uma ratoeira, eu quero pegar o rato. Eu estou com um problema do rato, preciso pegar ele. Ou eu tenho uma satisfação para um desejo. Até hoje eu não entendi porque minha esposa tem 50 pares de sapato. Eu tenho 3. Ela precisa dos 50 pares de sapato? Não, mas é para satisfação do desejo dela. Os 50 pares de sapato não é para a solução de problema. Então, coloquem o produto de vocês dentro desses 2 prismas. Ou resolver problema, ou satisfazer desejos. Bom, não é foco no cliente, é o foco do cliente. O que o cliente espera? O que o cliente quer? O que ele espera que a gente leve para ele? O que os nossos clientes esperam, pessoal, é disponibilidade, estabilidade, velocidade e facilidade. Na hora que ele dá o enter na máquina dele, a internet tem que funcionar. A disponibilidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E quem não quiser bancar isso, não vai ficar no mercado. A estabilidade é ser constante, é ter aquilo que o cliente contratou. É ele receber nada mais do que ele busca, somente o que ele contratou.
É ter a facilidade, é ser atendido quando ele precisa e não quando vocês querem. Quantos provedores eu já vi, eu não vou atender esse cliente hoje, eu não quero. Você vai perder o cliente, né? Quem manda é o cliente. E a gente ter velocidade. Isso aqui, a cada dia a necessidade aumenta. Esqueçam os planos abaixo de 5 mega. Não faz sentido vender 1, 2, 3, 4, 5 mais. O mercado hoje exige isso. Não é eu que estou falando, é o nosso cliente que quer, a gente tem que levar para ele. E se vocês não levarem, o concorrente de vocês vão levar. E aí sim, não vai ter nada que vai segurar ele junto a vocês. Bom, não pense que sua empresa é só microtique. Sua empresa também são pessoas, sua empresa também é conhecimento, sua empresa também é resultado. Enfim, saia da caixa, saia da sua zona de conforto. A mágica não acontece ali. Especialize-se, busque treinamento, profissionalize. O amador, ele é muito caro. Assim funciona o mundo. Tá? Não precisa inventar a roda está feita. Aqui estão meus dados, estou aí no mercado, muita gente me conhece, sempre à disposição. Nosso tempo está curto e muito obrigado. Alexandre, vamos às suas considerações, depois a gente abre para as perguntas. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui. Evandro, André, Elton, pelo convite. Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Bassora, eu sou o CKO, que é um nome bonito, né? Que é Chief Knowledge Officer da empresa que eu fundei. Eu sou responsável pela área do conhecimento, do pensar dentro da agência, que, digamos, é o que a gente tem de mais importante para entregar. O que a gente vende é tempo e conhecimento. Então, eu respondo pelo conhecimento da agência e tento difundir esse conhecimento dentro da companhia. Pessoal, se vocês quiserem interagir, tem esse slido.com, sli.do, aliás, não tem .com, que mania, né? Vocês podem criar com o hashtag Audaz, que é o nome da minha empresa, vocês podem fazer perguntas ali no decorrer, que a gente depois pode olhar através do aplicativo e quem não quiser falar, quem quiser fazer pergunta sem colocar nome, que às vezes fica mais confortável de fazer perguntas. Então, sli.do, hashtag Audaz, e ali vocês podem fazer as perguntas, ou depois a gente trocar contatos e tal. Churn. Que nome feio, né? Com todo respeito. Ainda bem que ele tem esse nome feio, porque aí ninguém quer, as pessoas querem evitar, né? Então, eu falei, pô, se eu precisasse transformar o churn num ser, né? Que ser seria esse? Você imagina o ataque dos churns, né? Seria alguma coisa parecida com essa. Então, como propaganda, tudo comunica, o nome também. Por que pirataria é difícil de combater? Né? Porque pirata é legal. É legal ser pirata, né? A gente, quando é criança, adora ser pirata, a gente adora se fantasiar de pirata. Então, o nome tem uma influência grande. Tem uma pergunta para fazer. Eu disse para o Elton, para o André, para o Evandro, que ou eu traria algum sentido para a minha apresentação aqui e a provocação ajudaria, ou eu teria que sair correndo depois. Então, cliente é rei para vocês? Alguns, mais ou menos, eu acho que não tem meio termo, né? Ou ele é, ou ele não é. E eu tenho uma opinião, se ele é ou se ele não é, e depois a gente compartilha aqui. Se ele é, ou se ele não é. Se ele é, como é que você o trata? E aí, como é o termo daqui, fidelização, né? Que palavra linda, né? Como é que a gente fideliza? Tem um aspecto importante, o consumidor do século passado, que já não existe mais, o século XX, era um cara passivo. O consumidor do século XXI, ele é um cara absolutamente ativo. Então, as redes fazem com que ele reclame, meta a boca no trombone, pressione, faça guerrilha, mas, ao mesmo tempo, é um canal super fértil para você se relacionar com ele. Não é? Para você entender os dados que a rede te fornece e se relacionar profundamente com ele.
Tem um exemplo aqui incrível, que é desse cara, não sei se vocês já viram isso, foi muito recente, o rei do iPhone. Tem um cara, ele estava com um problema no iPhone dele, que ele pagou caro, ele foi lá na Santa Efigênia para arrumar. Ele entrou na primeira loja e falei, cara, meu iPhone não está funcionando, eu não estou conseguindo conectar o cabinho dele e carregar. Quanto você cobra? R$180. Pô, R$180. Falei, estou aqui, vou procurar mais algum lugar. Aí ele foi, viu uma placa assim, rei do iPhone. Uau, esse cara deve entender de iPhone. Ele foi lá, o cara pegou o iPhone dele, uma limpadinha assim, devolveu o iPhone para ele. Assim, quanto fica? Nada não. Tá certo. Você só, por favor, apresente esse meu cartão para os seus amigos. E esse apresentar o cartão para os seus amigos foi, incrivelmente, isso que aconteceu, que vocês estão vendo aí. 72.835 shares, 1.000 comments, 332.000 likes. Nessa simples atitude de cuidar bem do cliente. Então, a gente tem um trabalho muito sério de gestão de internet na agência. Para você conseguir esses índices aqui, tem que ter bastante dinheiro investido. De forma orgânica, que é sem dinheiro, isso é impressionante os números que esse post atingiu. Então, com uma atitude simpática. E aí é o dono da loja, o que essa atitude simpática gerou, né? Feliz, ele é de descendência árabe, eu sou casado com uma árabe, eu sei como eles ficam felizes com dinheiro. E essa é a felicidade dele. Então, tratar bem porque dá grana. Ele tem filhos enormes, deu uma baita repercussão, a imprensa caiu em cima dele. Imagina o que aconteceu, uma limpadinha no iPhone. Aqui, continuando a minha provocação, naturalmente, vocês fazem investimentos na empresa de vocês, né? Para poder ter o produto que vocês têm, o serviço que vocês têm, o real, o tangível, né? O factível, vocês investem, às vezes, cifras consideradas, certo? Porque é necessário, o negócio de vocês exige investimento. Agora, muitas vezes a gente se relaciona com os clientes e diz assim, não, mas isso é gasto. E eles olham para mim e eles acham que o dinheiro que eles vão investir é na minha empresa. Claro que é na minha empresa, né? Porque eu vivo disso. Mas a verdade é que eles estão fazendo investimento na empresa, no cliente deles. Não é? Eu sou uma conexão. Eu é que conecto uma ponta à outra. Então, com criatividade e com sedução, para entregar através de comunicação e de design. O André, muitíssimo bem, fez a apresentação aqui, todos os elementos de marca. Perfeito, André. A gente tem uma metodologia na agência que a gente chama de ciclo da verdade. Eu acho que antes da gente ficar fazendo discurso bonitinhos ou performáticos, e eu não acredito em discursos bonitinhos e performáticos, a gente tem que entender as verdades da empresa, as causas. Então, a gente vai a fundo, a gente questiona muito o que vocês estão, de fato, fazendo no negócio de vocês. E eu já tive também discussões enormes. O cara falou, não, mas, faz esse filme para mim, eu preciso do filme. Eu falei, não, cara, não faz esse filme agora não, porque você tem coisas para acertar aí dentro da sua empresa. Se fizer o filme, vai um monte de gente saber que seu negócio não é legal. Então, arruma a sua empresa ainda, arruma as suas verdades, as suas entregas. Então, esse é o ciclo, e é um pressuposto básico de marketing, que é quem vende o quê, para quem, com qual proposta de valor. Assim como o André disse que você precisa ter conhecimento dos números, você precisa controlar isso, você ter conhecimento sobre esse pressuposto de marketing é fundamental. Quem é você? Para quem você vende? O que você faz? Qual a sua proposta de valor e de diferencial? E como é que você se comunica? Então, a gente mapeia dessa forma. Sua empresa, lá na ponta o cliente rei, produto e serviço, e ali, percepção, porque marketing é uma guerra de percepção e fidelidade. Essa aqui é uma frase deslumbrante do Júlio Ribeiro, que é um mestre da propaganda, que ele diz, o brilho deslumbra, a verdade aprisiona. Se você fizer propaganda sem verdade, você atrai por um tempo, depois as pessoas fogem de você. Coisas simples, por exemplo, como mandar uma carta. Eu nunca recebi uma carta dessa, eu adoraria receber assim, tipo, olá, Alexandre Bassoura.
Te escrevo apenas para agradecer imensamente. Gratidão. Você é nosso cliente e nada é mais valioso que isso. Muito obrigado. Vou utilizar seu tempo de leitura também para saber se você tem alguma crítica ou sugestão a fazer. Me escreva. Só isso. Não estou vendendo nada, não estou pedindo nada, não estou pedindo para acessar. Nada, nada. Assim, ó, cara, você é meu cliente. Muito obrigado. Eu já vi isso acontecer no dia do consumidor, né? Ô, você consumidor, um cara super importante para mim. Só naquele dia. Uma vez, durante o MBA, meu professor de marketing, que a princípio ele parecia muito arrogante, ele dizia assim, ó, 4 P's de marketing. Produto, preço, praça, que é point of purchase, e promoção. Entendam profundamente o que significa esses 4 P's. Vocês não precisam saber mais nada em marketing. E com isso, vocês... É a matéria mais importante que vocês têm para saber isso aqui. Pô, cara arrogante, né? Tem tantos P's aí, C's, D's, etc. Mas hoje, cada vez mais, eu acredito nele, nessa simplicidade. Na agência, a gente tenta tornar o que é muito complexo, porque o nosso negócio é complexo e subjetivo, em algo tangível, palpável e simples. Então, entendam os 4 P's de marketing. Se você não tiver um bom produto, e é nessa ordem, não resolve. Se você não tiver um bom preço, não funciona, e preço não quer dizer barato, o preço adequado ao seu serviço. Se você não der acesso a isso, point of purchase, não rola. E lá na ponta, a propaganda. E é muito comum, as empresas podem existir sem o P de propaganda, sem o P de promoção. Pode fazer sucesso, conheço várias empresas que fazem sucesso e caras são bem-sucedidos financeiramente. Mas a empresa nunca chegará onde, com o 4 P, ela pode chegar. Nunca. E a diferença nas grandes empresas catalogadas na Forbes, por exemplo, é a propaganda. Eu estive no final do ano passado em Nova York fazendo um trabalho de brand junto com um cliente nosso, que é a Johnson & Johnson Vision Care. A gente atende lentes de contato já há quase uma década. E eles fizeram um reposicionamento de marca globalmente e nós somos responsáveis por o Local Connection, nos 5 mercados deles, Brasil e América Latina, é a gente que cuida. Então, a gente foi entender o conceito aplicado para o mundo todo e para fazer o Local Connection. Eu aprendi esse conceito, que eu achei genial, quero compartilhar aqui com vocês. Ele é bastante novo, eu acredito que assim, nem poucas escolas de administração de marketing já trouxeram isso para cá, um conceito criado no Google, que é do Hygiene, Hub and Hero. O Google fez um ajuste que, ao invés de chamar de Hygiene, ele chamou de Help. São os 3 Hs. O que é isso? Hero, e que acontece nessa frequência que vocês estão vendo, são os grandes filmes, as coisas que tocam o seu coração. No caso da Johnson, o que a gente faz são os filmes de 30 segundos que contam a história da lente de contato, uau, como uma lente é incrível, como é bacana, etc. Isso é o Hero. Coca-Cola são os filmes de final do ano. O ursinho é o Hero da Coca-Cola. O Hygiene, que é a base, é a frequência, são as informações, a limpidez acerca da empresa. Hygiene no sentido de limpidez mesmo. E o Hub são os materiais que se usa para conectar, para gerar negócios. Então, é onde tem call to action. Então, você dividir isso de maneira simples, você consegue entender. O que a gente vê no Brasil? E é muito comum isso, ver no Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. Isso não é... Aliás, nós em propaganda somos top 3 no mundo, somos o que há de melhor em propaganda no mundo. As pessoas vão direto para o Hub. Elas fazem material para call to action. Fala para o cara ligar, fala para o cara comprar, fala para o cara vir aqui, fala que ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo, se ele fizer comigo ele ganha dinheiro. É o Hub e o Hub e o Hub. Pô, mas se eu fizer isso, quanto eu vou ter de retorno? Eu não vou gastar tudo isso. Então, essencialmente, Hub. Hygiene. De vez em quando, olha lá, e nessa fração. E Hero, às vezes, quando eu deixei o Hero aqui com ponto de interrogação, porque as pessoas as empresas não sabem às vezes, o que é o Hero, e nem essa divisão. Eu vou dar um exemplo de Hygiene, do Netflix, que ele mede a velocidade da internet. Então, não é verdade a velocidade da internet, é a velocidade da conexão na casa dele. Então, isso aqui é transparência, limpidez. Assim, olha, você que usa Netflix, dá uma olhada aí como é que está a sua conexão. Então, isso é transparência, isso é limpidez. Tem alguma coisa dizendo assim, ó, assine a Netflix.
ligue para... Não. Esse é um desenho clássico que a gente comumente vê, que é as empresas desenvolvem seu produto, seu serviço, formulam seu preço, e aí vão lá procurar o cliente. O que eu acredito é, você entende o teu cliente, você gera valor para o teu negócio, e aí você oferta o seu produto ou o seu serviço. Isso é muito poderoso, pessoal. Me permitam, na minha opinião, isso tem a ver com o que eu faço também, se fosse diferente, talvez eu tivesse que aprender a pescar, sei lá. Cliente é rei. A gente fez essa campanha chamada Fresher is Better. Foi uma campanha usando todos os P's de marketing, profundamente envolvido com o cliente, usando 360, uma campanha de comunicação 360 para Johnson. E a gente, pela primeira vez, ganhamos um prêmio internacional na Audaz, o ano passado. É um prêmio, a premiação nossa equivaleu a toda a América Latina, um dos 5 mercados de Johnson, depois a gente foi competir globalmente. E o mais incrível aqui que foi, pelo resultado criativo, pelo que a gente fez, do ponto de vista visual, mas principalmente dos resultados que a gente gerou. Naturalmente, eu não posso compartilhar números aqui, mas o que eu posso dizer é que foram muitíssimo expressivos. E isso não teria acontecido se eles tivessem usado só os 3 P's de marketing. Um produto incrível, que é a melhor lente de contato do mercado, a melhor lente do mundo, um preço adequado e acesso a todas as óticas, clínicas, vocês encontram. Mas sem o 4 P, eles não teriam o resultado que eles tiveram. Então, é negócio. Cliente rei, mais uma gestão de marca, money. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. A grande maioria das nossas empresas, a gente começou como técnico, então é cabeça de técnico, né? No meio do caminho, ou você encontra um sócio com cabeça de ADM, né, de administrativo, ou você vai tentando aprender um pouco dessa parte de números, de acompanhamento, de reflexão, de estou fazendo, putz, deu merda, continuo, estou fazendo. E chega num determinado momento que só o você fazer, né, como empreendedor, como a gente estava falando lá dentro, só como empreendedor em tentar levar, acontecer, realizar, puxar fibra, crescer, esses detalhes chegam um momento que começam a fazer muita diferença, né? Se você, no meio do caminho, encontrar um sócio que lida muito bem com a parte administrativa, facilita. Mas a grande maioria começou como técnico, pequeno, e foi crescendo, e detalhes nos processos, né, do atendimento a cliente e do seu próprio serviço são colocados um pouco à margem por causa... E aí eu queria perguntar a você, que tem uma visão um pouco mais técnica, e depois para Alexandre, né, que detalhe é esse você pode passar para quem tem muito mais cabeça técnica, empreendedora, né, para que você consiga fazer o ajuste fino, né, na sua operação, por exemplo, né, que tipo de acompanhamento você não pode perder de vista, né, para que isso vá refletir no seu serviço, né? E como a gente pode melhorar essa relação, né, essa qualidade do serviço, mais basicamente para o lado do que você falou aí, como conseguir transformar o cliente em rei. Onde é que a gente está errando em não enxergar o cliente como rei, né? Deixa eu começar com você, André. Vou compartilhar um aprendizado que eu tive recente no MBA que eu estou fazendo. Um professor de negociação, um cara top, MBA de gestão de projeto da FGV, matéria de negociação. O cara não se apresentou, quem era, o que fazia, mas enfim, começamos a aula, tinha 2 latas de Red Bull em cima da mesa e 3 cadeiras de shiatsu dentro da sala. Aula de negociação.
né? E a aula do cara, top. E uma frase que ele falou no final e me marcou muito, foi que o doutorado dele foi em teatro. E eu perguntei, poxa, por que teatro? Ele falou, porque o restante eu já sabia, eu foquei em teatro porque eu ainda não conhecia. Então, eu acho que a grande saída e a grande alternativa e a grande veia que vocês devem tomar é, pessoal, para de fazer curso de microtique. Comece a fazer curso do que vocês não sabem. Comecem a assistir palestras de marketing, de vendas, de tributação. Busquem conhecimento que você não tem conhecimento. Deixe de buscar o conhecimento que você já tem. Não precisa você ser especialista, mega doutor em fibra, em microtique, em BGP. Isso dentro da sua empresa vai ter alguém para poder fazer isso para você. Busque especialidade naquilo que você não conhece. Se dedique a isso. Eu acho que é a grande virtude, a grande via, né, que vocês devem focar. Busque conhecimento onde você não tem, daquilo que a sua empresa é mais carente. Faça ao inverso do que normalmente eu vejo muita gente fazer por aí. Eu acho que essa é o caminho do sucesso. Alexandre. Muito bom, André. Claro, eu falando do jeito que eu falei aqui, parece, né, facinho, bonito, né? Vamos lá, faz propaganda, né? Faz a gestão do cliente, transforma ele em rei e tal. A gente tem uma característica no nosso negócio, que assim, quando a gente faz alguma coisa muito certo, demora um tempo para ser identificado aquilo certo. Por exemplo, o tilintar de moedas nos caixas de vocês, isso leva um tempo, né? Tem um ciclo para acontecer. E quando a gente faz alguma coisa errada, também leva um tempo. E não tem um impacto. Por exemplo, se tiver um temporal e cair os cabos, assim, na hora você percebe que deu problema, você vai e arruma. Então, às vezes, tem empresas, e aí do segmento, que não fazem coisas muito legais e os resultados são negativos, e aí você não sabe exatamente dizer, porque, pô, o que foi? Caiu uma árvore? Você não tem onde tocar. E aí fica assim, esse negócio de propaganda não funciona. Esse negócio para mim não funciona. Funciona para esses caras aí, mas para mim não dá certo. Meu segmento é diferente, minha coisa é... Então, é muito íntimo de quem está prestando serviço, não é? O que eu posso afirmar é que ele, muitíssimo bem feito, ele é uma arma poderosíssima de geração de negócios, de crescimento da empresa. E como você perguntou, André, e aí é uma coisa boa para a minha empresa, que é, uma vez bem feito, não para nunca. É um ciclo virtuoso, ininterrupto. Eu diria que ele não é uma constância de propósito. Você se comunicar, você se relacionar com o cliente, como eu dei o exemplo do Raidini, né? Ele não pode ser fracionado, não pode ter momento que você cuida e momento que você não cuida, momento em que você se comunica e momento que você não se comunica. Um do pressuposto elementar é que você faça isso de maneira perene, cíclica e ininterrupta. Então, bem feita. Se não se fizer errado, não resolve. Bom, pessoal, vou abrir agora para as perguntas. Por favor, tem uma pergunta aqui. Boa tarde, André. Prazer revê-lo. Obrigado, Alexandre. Ontem nós tivemos um painel à tarde, também, que foi sobre marketing e departamento comercial, né? E eu queria lembrar uma pequena coisa que o André falou comigo há um tempo atrás, em uma das outras palestras, né, André? Que foi o que ele repetiu agora com a relação que eu repeti ontem também, e em vários eventos que eu representei a Brint, fazendo algumas palestras por aí, eu chamei a atenção sobre esse fato, que é nós deixarmos de ser menos técnicos e sermos mais empresários. Bom, mas como ser menos técnico e mais empresário se eu nasci do técnico, como vocês comentaram no começo? A maioria de nós aí fica com o dedo coçando e acaba não deixando de ficar com a tecnologia como foco. Muito bem. Com relação ao marketing, o que acontece? Eu vejo hoje uma questão muito diferente do tempo atrás. Nós temos uma coisa muito em evidência, que são as redes sociais. E eu tenho conversado com muitos aqui dentro, e o pessoal sempre me pergunta qual atitude se deve tomar com relação à rede social. Em que sentido exatamente? Então, eu passo para a mesa essa pergunta.
Hoje em dia, o cliente está utilizando a rede social de muitas formas. E é onde, às vezes, a gente acaba entendendo que ele realmente é o rei, porque na rede social ele faz o que ele quer. Ele pode denegrir a imagem da tua empresa, ele pode, ao mesmo tempo, elevar a imagem da sua empresa, como foi o caso aí do nosso amigo do iPhone. Mas nós temos um problema que é a relação à parte técnica e o conhecimento do cliente com relação à parte técnica. Existe uma distância do cliente com relação a isso. O cliente ele não entende os problemas que nós temos atrás, que é o exemplo de um temporal, quando você rompe cabos, queima mantém um rádio, aí você fica sem enlace e você para a internet. Tá. Aí ele vai lá para a rede social e desaba tudo lá dentro, né? Fala 1000 coisas contra a sua empresa, e aquelas 1000 coisas boas que a empresa fez durante o ano inteiro, um único dia que você parou, ele foi lá e destruiu toda a sua imagem daquilo ali. A pergunta é, qual o peso disso realmente e qual atitude se tomar quando você vê em rede social os clientes criando ali uma grande polêmica, incitando outros a continuar aquele processo e isso tem um peso realmente de perda para a empresa? É só você deixar ele mais 2 dias sem internet, que ele não tem internet para publicar nada no Facebook. Aí você vai ter que mudar lá para o Japão. Quem vai? O André vai responder. Vou puxar a sardinha para uma palavra que eu falo sempre. Ir para a rede social, muito bom, obrigado. Mas não adianta você ir de qualquer forma. Você tem que ir com gestão. Você tem que pôr alguém para poder acompanhar, monitorar, contribuir e falar. Porque se você vai e deixa solto, é chumbo na asa a cada 30 minutos. Aí, volto lá atrás. O provedor gosta muito de uma gambiarra. É do paliativo definitivo. Vou fazer e ninguém vai saber. Não adianta. Faça. É uma ferramenta excelente. Mas coloque alguém para gerir isso, para acompanhar isso. Porque rede social é real time. Ela não te dá tempo. Né? Igual você assistir o jogo. O jogo gravado não interessa assistir. Eu quero assistir o jogo ao vivo. E a rede social você tem que monitorar ela ao vivo. Né? Mas vá com essa característica, com alguém que gerencie as informações que são colocadas ali a seu favor ou contra você, alguém monitorando isso o tempo todo. Porque se você não tiver a gestão desse processo, muito provavelmente a crítica negativa ela vai te destruir. Né? É aquela frase, para você fazer um cliente, basta você falar para 10. Para você perder 10 clientes, basta você falar para 1. Né? Então, eu acho isso. Mas vá consciente que você precisa fazer a gestão desse processo. Tem alguém para acompanhar isso o tempo todo. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Eu faria um complemento à sua colocação, que assim, não vá, você já foi. Já está lá. Se você não falar em seu nome, alguém está falando. Assim, não dá para dizer, vá, faça. Você já está acontecendo. Não é? E esse é um dos pressupostos de comunicação. Assim, quando você não fala em seu nome, tem alguém falando. E falando o que ele quiser. E são algumas regras. Assim, a gente imagina que a internet, ou a social media mudou a forma de fazer marketing. Não, cara, são lições que eu aprendi. Eu já tenho bastante tempo de vivência com isso. São regras que a gente tem desde lá de trás. Então, problemas causados não intencionalmente são ótimas oportunidades para você mostrar para o seu cliente quem de fato você é. Muitas vezes os problemas causados, ele aproxima você do cliente, não o contrário. Então, ele é uma oportunidade para você dizer, olha, cara, putz, que chato, hein, meu, você perdeu a novela hoje, pô. Seja como for, profissionalizado, pautado, pensado, sabe? Você tem uma discussão, a gente tem gestão de várias contas de social media na agência, tem clientes que acreditem, eles chegam de manhã, faz um post assim, eu já falei que eu amo vocês hoje? Põe um coraçãozinho assim.
a gente se relaciona com esse cara. Assim, eu falei, cara, isso é uma coisa que todas as marcas sonham, né? A gente nem tem mais o direito de mudar aquilo, assim. As pessoas estão se relacionando. A gente criou um ser, uma terceira pessoa ali, tem uma vida ali. As pessoas amam aquela página. Então, assim, porque isso é pensado, isso não aconteceu do nada. Então, sim, tem que estar profissionalizado. Sim, vocês não têm que ir, vocês já estão expostos. Por favor. Evandro. Fica em pé. Fica em pé. Queria fazer Já fiquei. Queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Creio que eu já até saiba a resposta, porque a gente é amigo de longa data, eu já aprendi muita coisa com ele. Mas eu queria fazer uma provocação pontual. É um item apenas do amplo espectro, que seria o cancelamento. Mas eu imagino assim, eu sou um provedor pequeno, aí eu faço o meu folhetinho lá, corto na régua, entrego para o meu cliente. É uma cidade pequena, a pessoa é humilde, né? Lá come sardinha, nunca come salmão, não tem problema, para que eu vou, né? Ou eu imprimo, uma pessoa faz para mim no CorelDRAW, que nem existe mais, aliás, faz ali, um funcionário faz, a gente imprime lá, põe lá os valores lá que a gente vende, uma tabela de preço, entrega para ele lá quando ele chegar no seu comercial lá. É satisfatório? É verdade? Porque você fez uma provocação a seguinte, você precisa se preparar para algumas coisas. Por exemplo, um provedor, talvez, e pode ser um outro comentário seu, não esteja preparado para fazer um filme de televisão, como a Johnson & Johnson, que é um cliente seu. Talvez não tenha verba, talvez não seja o momento de fazer aquele hero. Como que a gente lida com isso? Posso continuar fazendo um papelzinho lá? Tem uma alternativa? Isso pode gerar um cancelamento? Ou o cliente não tem essa percepção de que ele recebeu um papelzinho, não é exigente, não tem toda essa exigência? Como que ele sente? Não tem exigência de ter ar-condicionado na loja? Ou pode entrar na loja lá, se não tiver de uniforme também, não tem problema, porque é pequena cidade, o pessoal vem da roça pagar na minha lojinha, pode ser tudo bagunçado, não precisa. Pode ser assim? Olha, tudo tem nada acontece no vácuo, tudo tem um contexto. Se você está na cidade onde não tem concorrente, possivelmente você nem precisa fazer nada, porque o cara não tem outra alternativa se não fazer com você, né? Então, agora, se você tem concorrente, meu amigo... Agora, se você não tem concorrente, e você faz isso que você citou, e seja lá quanto você alcance de resultado, eu te garanto que se você tratasse ele como rei e fizesse diferente, seu resultado seria muito melhor. Então, é a qualidade do trabalho. Isso está relacionado em tudo, não é? O que difere um terno ruim de um terno bom? O que difere um sapato ruim de um sapato bom? O que difere um filme bom de um filme ruim? O que difere um trabalho de comunicação bom de um trabalho ruim? Então, o contexto é determinante, sim, a qualidade. Às vezes você pode fazer uma ligação, Evandro, ao invés de fazer o flyerzinho. Às vezes você tem um telemarketing ativo, simpático, capacitado, né, humanizado. Não é aquela coisa pessoal, virar amigo, ficar discutindo o jogo de ontem com o cara. Não é? Profissionalizado. Eu acho que... E aí tem uma coisa interessante que eu já vi, você também, né, já observou isso. Quando você não está preparado, a concorrência chega, too late. Já era. Até você corrigir. E às vezes você criou um ranço tão negativo com o teu consumidor, que eu falo assim, agora você fez um negócio bonito, né? Agora não quero mais. Agora tem ar-condicionado, hein? Agora o tapete está novo, hein? Engraçadinho, mas agora não quero mais. E o consumidor é um ser humano, né? Gente, né? Aqui vocês são ligados em tecnologia intimamente, né? Mas é pessoas, né? Quem não gosta de ser bem cuidado, quem não gosta de ser bem tratado, quem não gosta de ser bem recebido. E se você estiver preparado, Evandro, quando a concorrência chegar, seja bem-vinda. Você manda uma carta de bem-vindo para elas e um vasinho de flores. Bem-vindo que você vai ter que ralar muito para tirar os meus clientes, viu? É isso que eu acredito. Só contribuir um pouquinho. Seja você o seu cliente. Você seria agradável para você receber algo desse jeito? Né? Leve para sua casa, faça você, faça a sua família, os seus principais clientes. Sejam vocês
os seus clientes? Né? Uma pergunta que eu faço a toda empresa que eu chego. Você contrataria o seu serviço se você não fosse dono? Seja o seu cliente. Ligue para a sua empresa 3 vezes por mês para ver como é que está o seu atendimento. Você vai se surpreender. Bastante. Tá? Mais uma, Xará? Temos um tempinho só. Tem mais alguma pergunta? Ali atrás, por favor, o microfone ali. Ali. Está chegando aí atrás de você. Por favor, seu nome e a cidade. Tá, boa tarde. Meu nome é Joana, de Guarulhos. Minha pergunta é a seguinte. Falamos muito de prestar um bom serviço, de quando chegue a concorrência, estar preparados. Minha pergunta é a seguinte, e não quero ser pessimista, pelo amor de Deus, eu gosto muito de estas empresas proveedoras de internet via rádio e que agora estão lançando sua fibra óptica. Temos possibilidades, caso a NET, a Vivo, a TIM, sigam se expandindo e cheguem às zonas periféricas onde nós estamos? Temos possibilidades? Temos algum dia como concorrer contra elas? Eu ouso dizer que o nosso serviço hoje é superior ao serviço que a Oi, que a Vivo, que a NET e que as grandes concessionárias prestam. O que falta um pouquinho é a gente se profissionalizar, né? Mas a qualidade do serviço prestado pelos pequenos provedores de internet hoje no Brasil como um todo, roda o país todo, ele é superior ao que as grandes concessionárias prestam. O que falta é só a gente deixar de ser um pouquinho dono de provedor e ser um pouquinho mais empresário. Tratar um pouco mais, com um pouco mais de seriedade o nosso negócio. Agora, em qualidade de serviço, eu acho que a gente já está bem na frente. Uma última pergunta, alguém mais? Tem uma última pergunta aqui, por favor. Rapidinho, temos o nome e a empresa. Boa tarde, meu nome é Lacier, eu sou da Solitel. E dando uma olhada aqui no currículo de vocês, eu vi que vocês não são exatamente técnicos. E a gente tem aí uma questão muito nevrálgica. O pessoal fala, vai afetar o cliente vai ser prejudicado, que é ter ou não franquia. Então, essa discussão da franquia é uma discussão que está muito no âmbito técnico, pelo menos do meu ponto de vista, né? E pouco no âmbito dos empresários. Porque eu costumo dizer que provedor não é empresa, é filho. O cara trata aquilo como se fosse o filho dele, né? Ele tem um amor, você vai dar consultoria para o cara, ele conta a história do primeiro parafuso que ele colocou, o primeiro rádio ele tem guardado, tem cartão Orinoco aí que só Jesus na causa. Então, assim, e ele tem esse amor e ele muitas vezes não olha aquilo como uma empresa, ou ele não vê benefício ou malefício naquilo, vê de maneira exagerada, né? Hoje tem uma discussão forte, entrega banda grande, e banda grande, no meu ponto de vista, só serve para uma coisa, para o cara dividir com o vizinho. Principal foco da banda grande, compartilhar o circuito. Porque um ser humano normal, com o nosso modelo econômico, não tem 15 dispositivos em casa para precisar de 50 mega. Por mais doente por internet que ele seja, porque o dono do provedor acha que é ele consumindo, não é. A minha mãe consumindo nunca passou de 2 mega, eu fiz questão de ficar 3 meses medindo. Minha mãe é médica e minha irmã todo dia manda videozinho do meu afilhado de 3 meses. E mesmo assim, ela não consegue consumir muita banda, né? Então eu queria, da perspectiva de vocês, né, para não agredir a qualidade de serviço, não agredir aquela prestação, aquela proximidade, aquele carinho até que se tem com os clientes por estar mais regionalizado, né? Se esse tipo de manobra para você matar o heavy user, continuar prestando um bom serviço, mas matar o heavy user, entendem como mal, como bom? Essa seria a pergunta. Obrigado. Lacier,
eu acho que nós estamos passando por um momento que esse assunto aí dá mais 10 horas de discussão. Tá? Para os provedores, eu acho que nós temos a oportunidade de pegar esse assunto, que é um limão, e fazer dele uma limonada. Ponto. Eu fui criado num ambiente onde eu tinha, na minha casa, 3 sistemas de telecomunicações. Tinha telefone, tinha rádio e tinha TV. Eu ainda não tenho filho, pretendo ter. O meu filho vai ter um sistema de telecomunicações. Então, nós estamos passando por uma transição de sistemas, que é um assunto muito mais complexo que a gente possa imaginar. Qual o futuro que a gente vai ter daqui a 10 anos dentro da nossa estrutura? Nós vamos ter chegando à casa de cada um dos usuários uma fibra ótica, e dentro dessa fibra ótica vem videossegurança, vem TV, vem telefonia, vem rádio, vem internet, e N outros serviços que a gente nem imagina que vai vir ainda. Nesse novo modelo que eu vejo que vai acontecer, franquia não cabe, mas precisa uma revisão do modelo de regulamentação das telecomunicações no país. Então, eu acho que o ministro esteve aqui, Max esteve aqui, João Rezende esteve aqui, nós estamos começando a entrar numa discussão, e já tem o assunto da revisão da LGT, e que eu acho que a tendência é que vai ser por aí. Né? Tem até provocado essa discussão para ver se encaixa dentro desse novo modelo. Porque aí nós vamos ser 2 tipos de provedores. Aí sim vai ser a rede, que é o SCM, e nós vamos ter N conteúdos vendidos dentro dessa rede. Por cada uma das empresas, por empresas diferentes, enfim. Eu acho que é pegar do limão e fazer uma limonada, e é um assunto que cai dentro dessa transição de modelo de operação das telecomunicações do país. Bom, ok? Nosso tempo acabou, vou só citar 2 perguntas que chegaram aqui no aplicativo, e depois ele responde, porque a resposta é grande. Olá, sou Vinícius, Planeta Net Telecom, gostaria de implantar marketing e a minha empresa de pequeno porte, e gostaria de detalhes sobre uma consultoria. Parabéns. E Kaique Lemos, bom, visando os investimentos nos 4P, qual seria o ideal de investimento mensal ou anual voltado para o crescimento da marca e fidelização do cliente? Foi Kaique Lemos, da Rede Net, em Minas Gerais. Acho que esses são assuntos bem pontuais, a gente pode até bater um papo depois, né? Que tem um contexto. Ó. Legal. Bom, queria agradecer a presença do Alexandre, pela que apresentação, por ter vindo, e do André. Tá? Obrigado pessoal. E a presença de vocês também. Muito obrigado. Sucesso a todos. Obrigado.